Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Maratona Trabalhe com Massagem, a aula 2 da Maratona Trabalhe com Massagem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo e eu tenho a missão de ensinar qualquer pessoa a dominar técnicas de massagem, atender sem medo em até 8 semanas e ter clientes que sempre voltam, mesmo se você estiver começando do zero. Isso mesmo, se você deseja trabalhar com massagem, deseja aprender a usar as suas mãos para ajudar a aliviar as dores das pessoas, como a gente falou lá na aula um, ajudar a aliviar o estresse das pessoas, então você está no lugar certo. Vamos trabalhar bastante sobre esses conteúdos. E antes da gente começar, vamos revisar o que a gente aprendeu lá na aula um. Inclusive, se você ainda não assistiu a aula um, então você pausa esse vídeo, vai lá para a aula um. Por quê? Porque você vai entender melhor como que funciona a massoterapia. O passo a passo para você entrar nesse mundo tão maravilhoso, em que você realmente consegue ajudar as pessoas apenas com o poder das suas mãos. E você vai entender o que eu estou falando quando eu falo de poder das suas mãos, tá? Lá na aula um, a gente aprendeu o mapa da mina da massoterapia, o que é massoterapia e os benefícios da massoterapia, inclusive. Depois nós falamos também quem é a massoterapia. Será que é para qualquer pessoa? Será que qualquer pessoa pode se tornar um massoterapeuta? E também quem pode atuar na massoterapia legalmente dentro do Brasil. Então, se você, uma pessoa certinha, como deve ser, você tem que assistir a essa aula, porque eu dou todas as orientações do que você precisa fazer para atuar dentro da lei com a massoterapia no nosso país, no Brasil, ok? E depois disso, a gente sempre fica se pensando assim: será que eu também consigo resultados como esse? Assista esses vídeos aqui. Consigo. Às vezes até acho que eu me acho demais, porque eu vou bem tranquila. Por exemplo, tem uma semana que tá todo mundo com dor em tal lugar. Todo mundo que chegou aqui chegou com problema aqui assim, no peitoral, trapézio e tal. Aí eu já vi isso, então não tem drama, né? Consigo sim. Sempre tem aquele friozinho, assim, quando é um cliente novo, né? E tudo mais. Mas aí você vai conversando, né? E vai ganhando a confiança dele. Super tranquilo, atendo confiança, tranquilo. Ah, todos que saem daqui, assim que eu termino de atender, finalizou, tal, a pessoa tá tranquila, eu pergunto, eu peço um feedback. Assim, ei, tá tudo bem? Gostou? Resolveu? Ajudou a dor e tal? Ó, ajudou, muito bacana e tal. Vocês viram isso? Como é possível você ter esses resultados? E pode ficar tranquilo que são todas pessoas como você aí que teve o interesse, que alguém chegou para você e falou que, nossa, como você tem mãos boas para fazer massagem, e foram alimentando esse sonho, chegaram até aqui, descobriram passo a passo, aceitaram a proposta, encararam o desafio e hoje conseguem atender seus clientes e conseguem deixar os clientes satisfeitos, conseguem atender sem medo e conseguem ter clientes que sempre voltam. O que a gente vai ter na aula de hoje? O que a gente vai ter na aula de hoje? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê que a massoterapia é a profissão do presente e não é a profissão do futuro. Ela até pode ser também, mas com certeza, no momento é que a gente tem que pensar na massoterapia. Por quê? A gente vai falar daqui a pouquinho. E vamos também falar um pouquinho sobre por que a massagem gera tanto resultado e por que ela é capaz de transformar a vida das pessoas. A gente já falou um pouquinho sobre os problemas das pessoas em relação às suas dores e queixas. Agora a gente vai entender o porquê que a gente consegue, de fato, melhorar, aliviar essas dores, o estresse, a ansiedade, a depressão. Então, se você quer saber, fica comigo até o final, porque vale a pena entender esse conceito.
E qual que é a estratégia para que a gente consiga começar a aprender a trabalhar o mais rápido possível com massagem? A gente vai apresentar para vocês um passo a passo que eu acho que vai ser interessante. Lógico que tem que ter dica extra no final. É uma surpresa, então fique comigo até o final do vídeo se você quiser saber qual que é essa dica extra, tá ok? Mas antes, você se lembra lá da minha história? Como eu comecei na massoterapia? Lembra que eu falei? Aquela massagem, 30 dias, não sabia de nada, de anatomia, né? E, basicamente, eu aprendi lá, em 8 semanas, em 2 meses, 2 técnicas de massagem para ir trabalhar lá no Japão. Isso mesmo, foram o shiatsu e a reflexologia podal, né? E se eu te disser que existe um segredo que pode fazer toda a diferença no resultado da sua carreira na massagem, sua carreira como massoterapeuta. E eu tô te perguntando isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que quer saber o segredo e depois que fica sabendo, não faz nada. E eu não quero aqui pessoas que não estejam comprometidos em utilizar essa informação e pôr em prática, né? O nosso tempo, o meu tempo, o seu tempo, ele é muito valioso. Então, se você está aqui comigo neste momento, dessa hora da noite, estudando, aprendendo, anotando, significa que você deseja algo, que você deseja mudar a sua vida, transformar a sua vida para melhor, não é verdade? Ou alguém vai querer transformar para pior? Bem, eu não acredito nisso. Nem quero acreditar, porque se você tiver aqui decidido, então pode parar, pausa o vídeo, vai embora. Essa maratona Trabalho com Massagem não é para você. Essa maratona Trabalho com Massagem é para quem realmente vai arregaçar as mangas, colocar o jalé, se tornar um profissional, pôr a mão na massa e começar a trabalhar com massagem. É você que eu quero aqui comigo. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você se dedicar ao 50% que é de responsabilidade sua, eu vou dar os meus 100% nos meus 50%, que é o quê? De passar o conteúdo, estar junto com você, tirar as suas dúvidas, você se torne um massoterapeuta de sucesso. E que você comece a atender em até 8 semanas. Em 2 meses, você já vai estar começando a ganhar dinheiro com a massoterapia. E, pouco a pouco, você vai evoluindo até se tornar um massoterapeuta de sucesso. E por que eu sei disso? Porque eu vivi isso. Eu comecei do zero, sem saber nada, e hoje eu tenho uma experiência, um resultado, tenho uma clínica, vivo de massoterapia, tenho um conforto que eu consigo oferecer para minha família, e é isso que eu quero para você também. E então, se você quer saber desse segredo, tá? Você, sabendo que isso vai mudar a sua vida, o que que você vai fazer, né? Você vai ter que agarrar isso. Pelo amor de Deus, hein, gente? Mas, vamos lá, conteúdo de hoje, por que que a massoterapia é a profissão do presente e não apenas do futuro. Pensa aqui comigo, o que que acabou de acontecer que afetou o mundo todo logo há pouco atrás? Lógico que já está, né, passando um pouquinho, mas ainda existem sequelas, tá? Esse fato fez muita gente repensar seus valores e princípios de vida. E esses valores e princípios de vida estão muito atrelados à saúde. A gente teve a pandemia do Covid-19. E essa pandemia gerou muitas sequelas. Você conhece alguém que teve, o que tem, ou que ainda reclama de sequelas do Covid? E não é mentira.
de fato, né, essa Covid-19, ela veio, assustou muito a gente, gerou muitas mudanças e sequelas também, complicações, sintomas persistentes que persistem até hoje, passado já um bom tempo em que a gente vem vivendo mais tranquila em relação à pandemia, não é verdade? E tem lá dados, né? A pandemia do Covid-19 desencadeou um aumento de 25% da prevalência da ansiedade e depressão no mundo todo. Isso é uma notícia de fato que realmente vem afetando as pessoas. Sintomas de Covid prolongada, dados de estudos no Brasil. 44% com sequelas de dor de cabeça, 27% dificuldade de atenção, 16% perda de memória, 13% de ansiedade, 12% de depressão. Então, são dados realmente que deixam a gente muito preocupado. Além disso, né, 19% sequelas de dor nas articulações, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 11% dor em geral no corpo todo, 11% problemas de sono, de insônia, e 41% dor nas costas, de acordo com o estudo, pesquisa da Fiocruz aqui no Brasil. Então, realmente, a gente tem que ficar preocupado, a gente tem que ficar atento, mesmo porque também é um mercado potencial. Esse pessoal está precisando de receber massagem. E eles têm procurado muito, tá? Mesmo porque também outra coisa que a pandemia nos trouxe de legado é o que? É a importância de cuidar da nossa saúde, de nos prevenir. Culturalmente, o Brasil não é o país da prevenção. Você sabe disso. A gente não tem o hábito, mas essa pandemia, usar máscara é uma forma de prevenção. Então a gente foi aprendendo um pouquinho, foi respeitando o próximo, foi entendendo o quanto isso faz bem. E graças a Deus, hoje, muita gente, o brasileiro é muito bondoso, o brasileiro é muito, né, colaborativo nesse sentido, compreensivo, resiliente, e a gente entende que isso realmente é para o bem das pessoas. Então, são poucas as pessoas que ficam lá discutindo se isso vale a pena ou não vale a pena. A maioria, graças a Deus, entendeu a importância da prevenção. A gente ainda vai demorar um tempo para se tornar um hábito, mas já foi plantada a primeira sementinha e a gente precisa incentivar isso, cultivar isso, tá? Então, a pandemia fez os brasileiros apostarem em hábitos mais saudáveis. Não tenha dúvidas em relação a isso, tá? Inclusive, quando a gente pensa em hábitos mais saudáveis de vida, a gente tem o primeiro fator que foi alterado, a alimentação. O pessoal começou a fazer atividade física e a terceiro fator é o quê? As pessoas começaram a fazer mais massagem. Por incrível que pareça, as pessoas começaram a fazer mais massagem. Quando eu posto lá no Instagram e tudo mais, sempre a maioria das pessoas que estão na área, que estão trabalhando, concordam comigo que cada vez mais tem mais pessoas procurando serviço de massagem. Por quê? Porque eles entenderam que uma forma de você se manter mais tranquilo, com menos dor, com uma ação preventiva, além dos outros hábitos, é possível também trabalhar com a massagem. Eu tenho dados aqui muito interessantes da minha clínica que eu quero mostrar para vocês, tá? Que são incríveis, que tá aqui pequenininho, mas eu vou mostrar maior, né? Que eu tirei um recorte, ó, de 1 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, nós realizamos 6.666 atendimentos durante o ano. Depois, um recorte ali de 2020
né, janeiro de 2020 a dezembro de 2020, que foi o ano da pandemia, teve uma queda para 5.615 atendimentos no ano. Já em 2022, 2021, né, que foi um ano pós, o primeiro ano assim ali ainda de pandemia, mas que já foi aberto o mercado. Então, nós tivemos de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 um aumento para 6.793 de novo, que voltou quase que ao patamar de 2019, o ano pré-pandemia. E aí, 2022 foi o ano que começou a retomada, tá? O primeiro ano logo após, de janeiro de 22 a dezembro de 22, tivemos um salto absurdo para 9.563 atendimentos. Isso pós a pandemia, que eu estou falando para vocês. Pessoal que tem sequelas, pessoal que aprendeu que a prevenção faz bem. Então, a gente começou a ter muito mais atendimentos. Aí os números para vocês, ó, em 2019, 6.666, 2020, o ano do Covid, teve uma queda de 15%, e aí depois a gente já retomou um aumento de 18% em 2021, mesmo ainda com vários mistérios, várias mortes por causa do Covid, mas já melhorando, vacina aumentando, e aí em 2022, bum, 41% de aumento nos atendimentos. E ano que vem, ou mais para o final do ano, eu vou mostrar para vocês os dados de 2023 e vocês vão se surpreender, mesmo porque também eu já tenho um dado atual aqui para vocês nessa aula de 2023 que é surpreendente. É surpreendente. Então, acompanhe comigo que vocês vão ver a respeito disso, tá? Então, essa coisa de falar que, eu não tenho cliente por causa da pandemia é desculpa. É porque alguma coisa você está fazendo errado. Ou porque você se descuidou dos seus clientes. Alguma coisa aconteceu errado. E se você está com essa dificuldade, né, procure ajuda, procure um mentor, procure um professor que possa contigo analisar essa situação e tentar chegar a uma solução. Por quê? Porque se você tinha muitos clientes antes e não tem agora, alguma coisa aconteceu e não é difícil de identificar isso. É que às vezes quando a gente está ali muito, né, inserido no negócio, a gente não consegue enxergar. Por isso que é a vantagem de quando a gente tem alguém de fora, por isso que é a vantagem quando você entra na comunidade, quando você anda com outros massoterapeutas, porque outros profissionais às vezes conseguem enxergar de fora aquilo que você não consegue enxergar. É por isso que a gente não pode ser, né, achar que a concorrência faz mal, que não sei o quê. A gente tem que usar isso a nosso favor. Isso é muito importante. Só que também, com a pandemia, algo que pode sim ter acontecido é que a procura pela mensagem aumentou, sim, aumentou, né? Dados do site Get Ninja lá diz que em abril de 2020 trouxe um aumento de 170% em relação a 2019, tá? Mas tem o porém. Que porém é esse, professor? Com os clientes cada vez mais exigentes, o segmento da saúde e beleza busca profissionais especializados. Então, o mercado para o massoterapeuta ele cresce, mas faltam profissionais qualificados. Qualificados. Entenderam bem o que eu estou falando aqui para vocês? Esse pode ser um fator que tenha feito você cair e não conseguir recuperar. Mas, hoje em dia, com as novas ferramentas, novas tecnologias, você consegue hoje se qualificar de uma maneira muito mais acessível. Então, essa é uma das vantagens que a pandemia trouxe hoje, o home office, os cursos online. Não é verdade?
O que precisa mudar é a nossa cabeça, é o seu pensamento. Para quê? Porque você às vezes fica se auto-sabotando. Eu não gosto muito de falar assim, mas falando bem direto para você, existem muitos hoje massoterapeutas mimimi, massoterapeutas folgados, massoterapeutas que acham que tudo vai cair do céu. E meu amigo, não cai. Posso mandar real? Se você não correr atrás, nada vai acontecer. E eu não estou dizendo aqui que você tem que correr uma maratona. Não estou dizendo aqui que você tem que ser um super-herói. Mas eu estou dizendo para você que você precisa tomar atitude, que você precisa ser proativo, que você precisa ter um mínimo de força de vontade. Porque se você fizer isso, o mercado potencial da massoterapia está tão grande, mas tão grande, que mesmo você não se dedicando 100%, mas 20, 10, 20, 30%, você vai ter resultado. Por incrível que pareça, você vai ter resultado. Agora, se você pegar e realmente fizer o 100% do seu lado, somar com 100% da dedicação do professor, eu não tenho dúvidas de que você está a um passo do sucesso. Não tenho dúvidas em relação a isso. Só que você tem que querer. Não adianta achar que as coisas vão fazer para você. Você também acha que após a pandemia as pessoas começaram a cuidar mais da saúde, inclusive a fazer mais massagens? Coloca aqui nos comentários para mim, tá? Compartilhe isso. Eu quero saber também, porque conforme vocês vão me dando dados, né, eu tenho mais informações para afirmar isso ou não, né? Mas eu acho que a gente vai estar no mesmo pensamento, não é verdade? Fez sentido para vocês? Faz sentido para você? E aí? Vamos nos qualificar? Vamos aproveitar esse crescimento do mercado consumidor, hein? De clientes de massagem. Você também acredita que qualificação é importante ou não? Por que que a massagem gera tanto resultado e é capaz de transformar a vida das pessoas? Então agora a gente vai entrar no segundo conteúdo do dia para responder. E esse conteúdo, assim, eu quero que você pare, pega um lápis, caneta, tá? Vamos anotar tudo, porque aqui vem orientação prática. Prática, para você pegar e botar em prática aí no seu espaço. E você vai ter resultado. E eu quero que depois você vai pegar, vai tirar um print, vai fazer um post, vai colocar no seu stories, no seu Instagram e vai marcar @massoterapeuta-sucesso. Porque isso aqui é realmente algo diferenciado. Então, aproveitem, anotem tudo que eu vou falar nesse próximo conteúdo, porque ele vai fazer sim a diferença na sua vida, nos seus atendimentos. E se você quer desejar, se você quer começar a trabalhar com massagem, está iniciando aí do zero, anota isso também, porque isso vai fazer com que você tenha resultados muito, mas muito mais rápido do que outros profissionais, tá ok? Então vamos lá, vocês já ouviram falar do Quarteto da Felicidade? Oficialmente, sim, não é verdade? Por quê? Porque eu comentei com vocês lá na aula 1. Então, vamos agora destrinchar um pouquinho esse assunto de forma objetiva, sucinta, clara e direta. E na prática. Uma pesquisadora chamada Loretta Browning, autora do livro Hábitos de um Cérebro Feliz. Olha que nome bacana, né? Hábitos de um Cérebro Feliz, tá? Ela explica que quando o seu cérebro emite uma dessas químicas, você se sente bem. Quais químicas, professor? As químicas do quarteto da felicidade. Ah,
Mas não me ajudou ainda, porque eu não sei quais são essas químicas. Calma, calma, vamos chegar lá. Seria bom que surgissem o tempo todo, mas não funciona assim. E essa. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer com isso, mas essas substâncias químicas precisam ser sempre estimuladas. Elas não surgem o tempo todo. Não funciona assim. E quando você tem um desequilíbrio, seja mental, seja físico, elas entram em desequilíbrio também. Você pode tomar medicamento? Lógico que pode. Vai lá. Só que aí você começa a ter dor no estômago, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter pele ressecada, você começa a aumentar a ferida, você começa a alterar seu sistema imunológico, você começa a ter diarreia, você começa a ter prisão de ventre, você começa a alterar a sua menstruação. Então você tem N efeitos colaterais. E você pode falar todos esses efeitos colaterais para o seu cliente. Porque se ele fizer massagem, não vai ter. Vamos falar lá sobre eles aí. Então, vocês gostariam de saber como ativar essas substâncias químicas da virilidade sem uso de medicamentos que eu acabei de comentar com vocês? O que vocês acham? E aí, tá afim? Posso começar a falar? Já pegaram um lápis? Já pegaram um caderninho, papel ou canetas? Endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina. Muito prazer, Quarteto da Felicidade. São essas as substâncias que a gente precisa estimular para que o cliente comece a produzi-las. E é incrível como em uma sessão de massoterapia a gente consegue estimular cada uma delas intencionalmente. Isso que é o melhor, eu consigo estimular intencionalmente, não é efeito placebo, não é o acaso. É isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Vamos lá. Endorfinas. O que são endorfinas? São consideradas a morfina do corpo, uma espécie de analgésico natural. Quando a gente fala de nós estamos falando de algo de dentro de nós. Fina, derivado da morfina, uma palavra que significa analgesia. Analgesia tira dor. Tira dor. Ou seja, você está falando de uma substância que vai ser liberada, produzida pelo cérebro do cliente quando você estimula o corpo dele. E se você fizer isso, você vai aliviar a dor dele, você vai tirar a dor dele. E como que a gente consegue fazer isso? Toque terapêutico, dígito pressão, a massagem propriamente dita. Tem um segredo. Intensidade de pressão. Intensidade de pressão. Quem é meu aluno sabe quantas vezes eu não falo da importância da comunicação com o cliente para entender como que eu sei se eu estou aplicando a intensidade correta ou não. Porque isso é que vai influenciar se o seu toque é terapêutico ou se o seu toque é alisamento. Ou se não é nada. Ou se é placebo. Então, se você quer aprender a realizar um toque terapêutico, você precisa saber como fazer. E não adianta ficar só alisando e achar que está fazendo tudo de bom. Tem que ter pressão.
Ah, professor, mas eu aprendi que massagem não pode doer. Eu estou dizendo para você que você tem que realizar a pressão, que o seu cliente tem que sentir a pressão. Não estou dizendo que ele tem que sentir dor. Ah, mas aí como é que eu vou saber, professor? Perguntando para ele. E aí ele vai te dar o feedback. Ah, não estou sentindo nada. Se eu não estou sentindo nada, eu preciso aumentar a pressão. Ah, eu estou sentindo. Ah, tá dolorido? Não, não tá. Então eu posso aumentar um pouquinho mais. E agora? Não, agora tá bom. Realmente eu senti agora. E está desconfortável? Não, não, tá suportável, tá suportável. Parece que vai aliviar a minha dor. Parece que é aquela sensação de uma dor gostosa. Esse é feedback que você tem que ter do seu cliente em relação ao toque terapêutico. Eu tenho certeza que nenhum professor ensina isso. E sabe por quê? Porque eles têm medo de você errar. Eles têm medo de que você machuque o seu cliente, mas eu não tenho medo. Porque eu tenho certeza que você sabe perguntar para o seu cliente o que ele está sentindo. E você tem bom senso e cabeça suficiente para entender que se ele não está sentindo nada, você precisa aumentar. Se ele está sentindo dor, você precisa segurar. Então, utilize isso a seu favor. As pessoas não sabem aplicar a intensidade de pressão correta. Se você aprender, você vai estar no céu. Você vai estar entre os melhores. Eu tenho certeza, se você está aqui comigo agora, é porque você quer sim ser um massoterapeuta de sucesso. Sim ou não? Entenderam? Eu quero que vocês peguem um lápis e um papel, anotem tudo isso que eu falei aqui e, como atividade para você aprender, eu quero que você faça o seguinte: você vai lá nos seus stories e vai escrever como realizar o toque terapêutico de maneira efetiva. Como realizar o toque terapêutico de maneira efetiva e vai explicar. Fez um videozinho lá nos stories. Estimula isso, já vai começando a treinar, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença. Ou então copia, escreve várias vezes e tira uma foto e posta. Escreve, tira uma foto e posta no Instagram. Mostra que você sabe o que você tem que fazer para gerar resultado nas pessoas. Agora, não tem só endorfina, né, gente? É um quarteto, então são quatro. A gente falou da endorfina, vamos falar agora da serotonina, que, na minha opinião, é um dos mais importantes para o efeito psicológico, né? Para a questão emocional. Serotonina, neurotransmissor responsável por promover a sensação de prazer e bem-estar. Então, se eu estou me sentindo bem, se eu estou tendo prazer, como que é, por exemplo, o momento que eu estou aqui, eu estou com a minha serotonina lá em cima, porque é um prazer estar aqui com vocês. Então, quando eu estou realizando uma atividade que eu amo, algo que eu me entrego, algo que eu me enxergo realmente fazendo algo bom, a serotonina explode. E aí o resultado depois é a sensação de bem-estar. Então, quando eu termino a aula, eu falo, nossa senhora, foi demais. Então é isso que eu quero também para vocês. Quando vocês terminarem de atender o cliente, gerar o resultado, a transformação, eu quero que esse efeito transborde para você também, para que você sinta isso dentro de você. Porque se você sentir isso, eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar mais nada.
Agora, como que eu consigo estimular a serotonina? Um exemplo clássico é o escalda-pés. O escalda-pés, associado à aromaterapia, melhor ainda. Sensação de prazer e bem-estar com o olfato, com o cheiro, uma delícia. Lógico que tem que tomar cuidado com qual óleo você vai utilizar. Eu sempre recomendo que vocês utilizem óleos cítricos ou que você ofereça para o cliente sentir o cheiro antes de estar usando. Por quê? Porque só o fato dele sentir o cheiro antes, você já vai saber se aquele cheiro é bom ou não para ele. Porque óleos essenciais existem vários tipos: amadeirados, temperos, frutas, cítricos, flores, floral, doces, adocicados, né? Então, é uma variedade muito grande e nem sempre as pessoas têm o mesmo gosto. O que eu digo que é o mais eclético de todos são os cítricos, porque eles são voláteis. Então, você sente o cheiro e logo ele desaparece. É uma vantagem incrível isso. E quando você usa ele, ele traz uma sensação realmente de bem-estar. Quando faz os escalda-pés, tem aquele provérbio que eu sempre falo: pés quente, cabeça fria. Pés quente, cabeça fria. Então aproveite isso, tá? Façam os escalda-pés. Deixa lá 5 minutinhos. Acrescente óleos essenciais, cheiro, prazer, bem-estar. Vai estar ali. Além da própria massagem como um todo também, mas isso aqui é intencional. Isso aqui você vai fazer de propósito para liberar serotonina no seu cliente. E a dopamina? A dopamina é responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo e ele vai provocar uma sensação de satisfação e aumenta a motivação. Sensação de satisfação e aumento da motivação. Então, vocês estão vendo as diferenças, né? E como que a gente consegue fazer isso? Sabe quando você vai num lugar chique, né, no spa, e tem lá chocolatezinho para degustação, uma bolachazinha para degustação, um chazinho para degustação? Isso é para estimular a dopamina. É que ele tem esse poder. Você deixar o cliente satisfeito com o seu atendimento também é um poder. Saber atender, saber escutar, dar atenção, mostrar a evolução, o resultado da sua sessão. Eu tinha uma dor e não conseguia mexer meu ombro. E até aqui, ó, agora ele vai até aqui em cima. Então você mostrou para ele, ele ficou satisfeito. Eu tinha uma dor que era nota 7, agora ele tá 3. Bacana. Então ele ficou satisfeito. O atendimento, você acolheu, você explicou, você escutou. E somado à degustação. Chazinho, frutinha, damasco, né? Sempre às vezes tem uma salada de fruta, tem um chazinho. Então isso tudo ajuda na liberação da dopamina. Então, você consegue fazer isso. O que que custa você oferecer isso para o seu cliente? Se você pensar que você vai estar aumentando o efeito da sua massagem sobre ele, para fazer com que ele fale: nossa, mas lá é diferenciado, lá vale a pena. Ele vai falar: vale a pena, não importa o preço, vale a pena. E a ocitocina, né, que é conhecido como o hormônio do amor, está relacionado ao comportamento e o vínculo social, tanto físico quanto emocional. A ocitocina já é aquela coisa mais de carinho, aquela coisa mais da relação mesmo. Então, como que a gente consegue ativar no nosso cliente? Dando um abraço.
no final da massagem, para fechar, com chave de ouro. Tá faltando um pouco de ocitocina, tá faltando um pouco de amor. Vamos lá, dá um abraço. Muito obrigado. Até a próxima, até semana que vem. Dá um beijinho no rosto, dá um abraço, dá uma surpresa pro seu cliente, faz um mimo. Não precisa ser todo dia, mas de tempos em tempos tem alguma coisinha ali, um mimozinho para ele. Um mimo não precisa ser algo caro, não precisa ser algo luxuoso, algo glamuroso. Pode ser um simples bombom com uma frase de carinho, de atenção. Pode ser um, uma flor, um botão de flor. Pode ser um aroma, um sachêzinho de aroma que você pode estar fazendo. Algo relacionado à sua atividade. Então você tem essas formas de você oferecer isso para o seu cliente. E tem que fazer isso intencionalmente. Eu sei que muita gente faz isso porque aprendeu protocolos, que tem que oferecer um encantamento, mas o que eu quero é que você faça com o objetivo de gerar mais resultado para o seu cliente. E automaticamente você já vai estar encantando o seu cliente. Entenda isso de vez, que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. E sabe o que isso gera? Clientes que sempre voltam. Clientes que sempre voltam. Porque não é só isso que acontece. Como eu comentei já, 31% do nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui. E os níveis de dopamina, serotonina, do quarteto da felicidade, aumentam em 30%. Isso é científico, isso é real. Hoje em dia, a gente já tem estudos comprovando isso. O cortisol, o hormônio do estresse, qualquer técnica de massagem que você aplique adequadamente, ainda mais com o toque terapêutico intencional, com a intensidade de pressão correta, e ela varia de pessoa para pessoa, você consegue ter esse tipo de resultado. Então, se você deseja mais resultados, se você deseja fidelizar o seu cliente, se você deseja que ele volte sempre, o que você tem que fazer? E conta aí. O que você tem que fazer? Que tal começar a estimular o quarteto da felicidade? Faz sentido para você? Tamo junto? Bom, agora, imagino que sua cabeça esteja explodindo. Bom, a minha está explodindo. Explodindo de felicidade de saber que hoje você não pode se considerar mais um leigo. Você ganhou a informação. Lembra que eu comentei do segredo? Eu quero pessoas comprometidas aqui comigo. Eu não quero pessoas que vão pegar toda essa informação, guardar lá no livro, no caderno, e não vai fazer nada. Porque se for para você ficar assim, nem fica aqui comigo, nem quero você na aula 3. Não faz sentido. Eu quero você tendo resultado. Eu quero você tendo clientes que sempre voltam. É isso que vai fazer com que você consiga se tornar um massoterapeuta de sucesso. E ponto. Lógico que é só isso que você precisa? Não. Não sou hipócrita aqui, não vou, né? Mas se você fizer isso, já vai estar dando o primeiro passo e vai te gerar condições de crescer. Muita gente chega para mim e fala assim, professor, mas eu não estou conseguindo. Eu abro minha agenda, mas não tem resultado. Eu não sei. Primeiro tem que ter paciência, depois tem que agir. Não adianta nada você ficar lá esperando o cliente sentado na sua cadeira.
Detalhe, tem gente que nem sentado na cadeira fica lá na sua casa, né, com o espaço aberto, mas em vez de ficar lá, não, fica na sua casa. Eu não entendo por que que abriu um espaço, então. Continua atendendo domiciliar, mas, né, deixa para lá. Terceiro conteúdo da aula de hoje, qual que é a estratégia para conseguir aprender, trabalhar mais rápido com a massagem? Vocês lembram lá da minha história, de como que eu comecei? Eu sempre estou frisando isso. Por quê? Porque vocês precisam entender que eu não tirei isso do nada, não do além, baseado em fatos reais da minha vida. Baseado em fatos reais. Sabe aqueles filmes? Baseado em fatos reais? Exatamente. É baseado em fatos reais que aconteceram. E não só comigo, mas com outras pessoas. E é por isso que eu sei que pode acontecer com você também. Então, eu desenvolvi esse método que você sabe por que você se sente insegura e você sente medo de trabalhar com a massoterapia? É uma pergunta. Você sabe por que que você tem medo? Por que que você tem insegurança? Na minha experiência, a minha humilde experiência, a resposta é muito simples. E muitas vezes é porque você acredita que quanto mais técnica você sabe, melhor. E o pior, você acha que você não consegue atender aquele cliente porque você não sabe qual técnica usar. Tô falando a verdade ou é mentira? Tem muitos massoterapeutas que acham que se eu fizer um curso novo, eu vou melhorar. Se eu fizer aquela técnica, eu vou aprender a atender. Aí o cara vai, faz o curso, continua na mesma. Qual que é o problema? Vocês também acham que precisam dominar tudo de anatomia e fisiologia. E aí, quando você não sabe, você fica com medo. Por quê? Porque o seu pensamento te boicota. Ele fala assim: você não sabe nada, você não consegue. E aí, se você não sabe nada de anatomia e fisiologia, isso te dá medo, isso te dá insegurança. E as escolas de massagem aproveitam esse pensamento que existe mesmo e acham também que quanto mais técnica ensinar, melhor vai ser o curso. Eles fazem propaganda disso. São 1.200 horas. 1.200 horas para quê? 1.200 horas para quê? Me diga. Será que eu realmente preciso disso tudo para me tornar um massoterapeuta de sucesso? A consequência disso tudo é que você fica sobrecarregado. Você foca energia em técnicas que não têm demanda, que não faz sentido você ficar estudando. Ou que resolvem de forma muito superficial a queixa dos clientes. E isso significa que o seu resultado vai ser aprendizado superficial, aprendizado apressado, corrido. E você vai aprender um monte de técnicas que raramente você vai estar utilizando. Você aí que está tentando trabalhar com massagem, está patinando, já passou por isso também? Você já sentiu tudo isso que eu acabei de falar aqui para você? É verdade ou é mentira? Você acha que aprendeu um monte de técnicas, mas não domina e fica inseguro para começar a trabalhar? Mesmo porque também quem sabe muito não sabe nada, né? Então, para você que está querendo começar na massoterapia, você sabe realmente quais técnicas você precisa dominar para iniciar? Duas técnicas. Você só precisa de duas técnicas. Eu aposto que ninguém
nunca falou isso para você. E olha que quem está falando aqui para você é uma pessoa que está há 26 anos na massoterapia. Eu não estou dizendo que você precisa ter apenas 2 técnicas para se tornar um massoterapeuta de sucesso. Eu estou te dizendo que para você começar é melhor com 2. Por quê? Mente fica mais livre para você estudar. E porque essas 2 técnicas vão gerar 90% da sua demanda. Representam 90% dos seus atendimentos em início de carreira, que representa 90% do seu faturamento. Será que não é isso que importa no início? Foi isso que aconteceu comigo. 3 anos atendendo um monte de clientes sem me preocupar, só com shiatsu e com a reflexologia podal. E por que esse método é para qualquer pessoa? Porque qualquer um consegue. Eu aprendi com 17 anos, sem saber nada de anatomia, ou de fisiologia, ou de doenças. E eu falo com maior humildade. E não é para desestimular você a estudar, porque eu vou te dar todo esse conteúdo, mas passo a passo, no tempo necessário, de forma didática, de forma que você consiga absorver isso. Não é isso que você quer? Ou você quer que eu fique jogando conteúdo igual todo mundo? E meu pai aprendeu com 50 anos de idade, sem saber nada de anatomia ou fisiologia ou doenças. Que o meu pai saiu de uma carreira executiva de alto escalão e conseguiu dar a volta por cima financeiramente aos 50 anos de idade com a massoterapia. Um dos maiores orgulhos da minha vida. E lógico que eu só fui entender isso depois que eu virei pai. Mais ainda depois que nasceu meu segundo filho. Porque foi só aí eu entendi a dificuldade em ser pai de fato. E ele que teve a esposa que faleceu, um acidente de carro, com os filhos de 2 anos de idade, 2 filhos, 2 anos de idade. Depois teve o terceiro filho, teve o segundo casamento, que separou, que teve a crise, falta de dinheiro. Se eu disser para vocês que a gente passou, é que eu sou uma pessoa muito, muito, muito positiva. E de coração, né? Tudo que a gente passou, eu tenho como aprendizado, como força maior, sabe? Mas como eu disse para vocês, eu tinha 15 anos e para mim aquilo era como se fosse algo normal. E eu acho que são coisas que a gente vai amadurecendo na vida, né? Então, depois que eu virei pai, depois que nasceu o Dudu, meu segundo filho, eu vi o quanto hoje em dia é difícil você ser pai de 2. Apesar de ser muito prazeroso, apesar de ser delicioso. O abraço, beijo, carinho, é algo assim incrível. Mas não é fácil, não é verdade? E o meu pai, ele fez isso. E a gente deu a volta, ele me ensinou. E, e você sabe que eu acho que é uma coisa de Deus a gente ter tido essa oportunidade de ter ido para o Japão e aí dele ter realmente conhecido o verdadeiro filho que ele conseguiu criar aqui nesse mundo, né? E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Bom, o passo a passo dessa metodologia, como é que funciona? Ele possui o quê? 8 passos, de uma ou 2 técnicas por vez. Então, a gente pode começar com uma ou 2 técnicas. Ele é baseado numa sequência simplificada da técnica, ou seja, você aprende a sequência completa, você tem que fazer esse passo a passo sem necessidade de movimentos complexos, não exige malabarismo ou
habilidades extraordinárias, não precisa disso. É o único programa de formação massoterapeuta em 8 semanas, em que você vai dominar até 2 técnicas de massagem, que é o shiatsu e a clássica, ou também chamada de relaxante, que são as mais requisitadas no mercado, e você vai aprender região por região do corpo, com calma, adicionando novas manobras apenas depois que você dominar as manobras, tá, anteriores. Então, primeiro a gente começa com a região das costas, depois a gente vai para a região do pescoço, aí você estuda costas e pescoço, aí acrescenta ombro, aí você estuda costas, pescoço e ombro, aí você acrescenta escápula, e aí você vai indo, assim, sucessivamente, região por região. Consistência e ritmo. Então é importante para a gente fidelizar o cliente, porque ele já sabe como é a massagem que ele vai receber. Quando a gente fala de pilares da massagem, a gente tem a intensidade de pressão, ritmo e consistência, harmonia, padrão. Lógico que, dependendo do dia, dependendo da queixa específica do cliente, eu preciso dar uma atenção especial a isso. E tudo bem. Mas o padrão, o ritmo, fazer a energia fluir é fundamental. E as pessoas esquecem disso. Isso é o básico. E as pessoas ficam querendo inventar moda e esquecem de que menos é mais. Menos funciona. Nunca subestimem a sequência básica do seu professor. Nunca subestimem. Se o seu professor realmente é bom, como eu acredito que ele seja, ele desenvolveu essa sequência pensando em todas as necessidades do cliente, em todos os possíveis pontos que você precisa pressionar para gerar o máximo de resultado possível. Por si só. Por si só. E eu te garanto porque eu sei que a minha sequência é assim. O meu passo a passo é assim. Além de tudo isso, são técnicas seguras, onde você, aprendendo com a metodologia correta, é impossível você machucar ou piorar a dor do seu cliente. Esse é o maior medo que as pessoas sentem. Esse é, sem dúvidas nenhuma, o maior medo que as pessoas sentem na hora de começar a atender o cliente. Será que eu vou piorar a dor do meu cliente? Será que eu posso machucar? Ou pior, né? Será que eu machuquei a dor do meu cliente? O cliente fala assim: ah, tô sobrando um pouco de dor. Será que foi eu? Fiz alguma coisa errada? Pressionei errado? Segurei muito tempo? Como que a gente consegue resolver isso? Através da prática. E é por isso que existe a prática, existe 8 semanas para você conseguir se desenvolver e superar essa insegurança, esse medo. Então, a estratégia é o quê? Menos é mais, com apenas 8 passos para começar a trabalhar com massagem, né? Se você realmente quer saber sobre esse passo a passo, sobre essa estratégia, você precisa assistir a aula 3. Ativa o botão de notificação, agenda aí no seu celular para não perder a aula 3, que vai estar incrível, tá? Preparei ela com muito carinho para você, então, né? Coloca aí no seu celular, não esqueça de estar assistindo a aula 3. Ah, tem a dica extras, né? A dica extra do final. Mas antes de falar da dica extra, eu tenho aqui um dado para você, que lembra, eu comecei lá antes, né, no começo da aula, a respeito dos Vale Presente do Dia das Mães. Quem participou da última maratona, eu ensinei passo a passo como vender Vale Presente do Dia das Mães. E eu mostrei para vocês que, ó, em 2021 nós vendemos 259 Vale Presentes. Isso gerou faturamento de R$ 66 mil. R$ 66 mil.
Em 2022, nós vendemos para o Dia das Mães 347 VPs, vale presente, que gerou uma renda de R$ 102.500, R$ 102.000. Já em 2023, comprovando para vocês a importância dessa data, a importância do Dia das Mães, vendemos 414 vale presentes. Faturamento de R$ 126.000. Mais de 20% de aumento de 2022 para 2023. E aí? Eu fiquei muito feliz, porque eu tive vários feedbacks de alunos, tá, que fizeram o Dia das Mães, não tiveram os mesmos resultados que o meu. Não tem problema. Por quê? Porque é um processo de aprendizado. Eu tive esse resultado desde que eu comecei? Não. A minha clínica existe desde 2004, 2005, 2006, e a gente foi sempre evoluindo. Só que só evolui quem começa, quem faz, quem não desiste. Então, se você fez esse ano, você vai fazer para o dia Natal em dezembro, ou outras datas. Dia dos Namorados é o próximo, Dia dos Namorados é o próximo. Depois você vai fazer para o Dia dos Pais. Depois você vai fazer para o Natal. E assim por diante. E aí, quanto mais você fizer, mais prática esses resultados vão surgir. E me diga uma coisa: isso é uma unidade, isso é uma loja só, numa cidade de 500 mil habitantes. Então, é possível, tá? Agora, a dica extra dessa aula de hoje vai ser diferente, vai ser sobre como realizar parcerias na massoterapia, tá? Então, eu vou te dar 5 passos para você começar a realizar essas parcerias na massoterapia. Primeiro passo, obviamente, que é identificar possíveis parceiros, né? A gente sempre tem que pensar assim, onde eu consigo realizar parcerias? E aí as pessoas têm dúvidas. Então, eu listei aqui: salão de beleza, barbearia, clínica de fisioterapia, clínica de pilates, clínica de estéticas, clínica de osteopatia ou quiropraxia, estúdios de yoga, academias, spas, clínicas de profissionais da saúde, terapeuta holístico. Isso tudo são de profissionais já da área da terapia. OAB, loja de roupas e calçados próximo ao seu espaço. Então, olha quantos exemplos tem de parcerias para você estar realizando aí na sua cidade, na sua região. Não é possível que não tenha nenhum desses lugares aí próximo de você, tá? E quando a gente fala isso, inclusive, assim, se você for parar para pensar, você ainda consegue fazer parceria com outro massoterapeuta. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai atender uma demanda maior, numa parceria num evento, você não consegue atender sozinho. Então, às vezes, é interessante até ter parceria com outro massoterapeuta. Eu não coloquei aqui, mas deveria colocar com outro massoterapeuta. Junta dois e faz a clínica, diminui o custo. Vale muito a pena. Você é um sócio, mas, né, só em relação aos custos fixos, os espaços, não precisa dividir lucro. Cada um cuida dos seus clientes, mas é uma forma de parceria. Então, não quero mais saber de desculpa de que, ai, professor, mas não sei como é que eu faço, com quem que eu falo. Está aqui a lista de lugares. Agora vamos lá. Segundo passo, pesquise sobre os parceiros em potencial. Ah, é um salão de beleza? Vamos pesquisar sobre esse salão de beleza. Vamos entrar lá no site deles, ver como que foi o crescimento deles, qual que é o público que eles atingem, qual que é, né, a demanda deles. Então, lá, ó, faça uma pesquisa, conheça o serviço, a reputação, valores, público-alvo. Por quê? Porque vai ser sobre isso que você vai pesquisar, que você vai conversar com
o proprietário do estabelecimento, o dono do estabelecimento, o gerente do estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento. Isso vai te ajudar a determinar se a parceria vai ser benéfica para ambos ou não, se vai ter sinergia com a prática. Porque outra coisa é ser, mas o que eu vou falar lá? Pesquisa. E aqui, dica extra do extra é o quê? Veja bem o público que ele atende. Porque eu estou cansado de falar, mas eu sempre falo e eu sempre vou falar. Massoterapia não é luxo. Massoterapia é saúde, sim. Porém, no Brasil, não é qualquer pessoa que consegue fazer massagem regularmente. Então, um dos grandes erros que todos os massoterapeutas cometem é achar que, por ser saúde, qualquer pessoa de qualquer classe social tem que ter consciência da necessidade de fazer massagem. E eles têm essa consciência, por incrível que pareça, eles têm, só que eles não têm dinheiro para pagar. Então, se ele vai lá no seu espaço e você cobra R$ 100 a sessão, ele vai falar que é caro. Lógico que ele vai falar que é caro. Por quê? Porque para ele é caro, sim. Não adianta você achar que ele não está valorizando o seu serviço. O maior erro é seu. E um erro seu de ficar valorizando o seu trabalho, de cobrar R$ 100, o erro seu é de ficar divulgando para ele. Porque para ele você tem que fazer um serviço diferenciado, um valor diferenciado. Para você usar essa estratégia também. Se organize para isso. Mas, quando você vai fazer uma parceria, olhe o salão. Qual que é o bairro que está esse salão? Qual que é o público que ele atende? É A, B? Bacana. Tem dinheiro. Serviço de qualidade. Quanto que é a média que esse pessoal gasta no salão? Quanto que é a mensalidade desse estúdio de Pilates? Como que funciona ali o dia a dia desse Pilates, desse estúdio de yoga? E aí, você também vai lá uma vez ser atendido pelo quiropraxista, pelo fisioterapeuta, faça uma aula de yoga com a pessoa, faça uma aula de Pilates, tá? É dessa forma que você consegue quebrar o gelo, que você consegue entrar em contato com a pessoa. Seja cliente, experimente, gere vínculo. Desse jeito você consegue. Ou então começa com pessoas que estão próximas, que te conhecem. E você vai ver que aos poucos eles vão te levando para os lugares. Pesquise com seus próprios clientes que você já atende. Se você não atende ninguém, não tem nenhum amigo de um amigo que conhece alguém. Pesquise até nas redes sociais, você vai ver. Entre lá nos seus amigos, verifique os amigos em comuns que vocês têm. Esse aqui é o dono de tal lugar. Putz, lá parece ser um lugar bom para eu fazer uma parceria. Hum. Então, é possível. Essas ideias que eu estou dando para você, que você precisa anotar aí. Anotou? Né? Faça pesquisa, conheça, veja o público, seja cliente, para ter assunto para conversar. Procurar né, o diretor, o gerente, o responsável. O terceiro passo é abordar o parceiro, é efetivamente ir falar com o parceiro. E aí, quando a gente está em contato com esse parceiro em potencial para apresentar a proposta, tá? Pode ser o quê? Pessoalmente, por telefone, por e-mail, através das redes sociais. Hoje em dia tem essa vantagem. Você manda o primeiro contato, de repente depois isso já é o suficiente. Depois você vai entrando em contato pessoalmente. Mas de início, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser através do WhatsApp, pode ser através de rede social. E você nunca pode esquecer que nessa primeira conversa você tem que explicar como que essa parceria pode beneficiar ambos. Parceria é ganha-ganha.
Ambos precisam ganhar nessa parceria. E você, quando vai propor algo para alguém, você primeiro tem que mostrar o interesse dele, do parceiro. O que ele vai ganhar com a sua parceria? Qual que é a vantagem que ele vai ter? Que nem, por exemplo, no salão de beleza, você pode fazer uma parceria, se a pessoa tem um espaço lá dentro, de atender cliente no seu espaço. E aí você pode oferecer assim, ó, enquanto o cliente está fazendo o cabelo, você faz os pés do cliente. Então ele ganha tempo e o salão aumenta faturamento. Ganha mais dinheiro. Você deixa 30%, 40%, 50% de comissão. Então isso é bacana. Você vai mostrar para o cliente que ele consegue ganhar ter um benefício. E aí que eu falo, a parceria, que é o grande lance. Anotem aí esse detalhe. Eu posso abordar com uma parceria de comissão, tá? Eu posso abordar com uma parceria de evento, uma parceria de evento. Olha que engraçado, mas é interessante, porque eu posso ir lá e fazer uma parceria de organizar um evento num dia específico, como eu falei para vocês do Dia das Mães, como vai ter agora o Dia dos Namorados. Então você vai pegar e vai atender o cliente naquele dia, naquele momento. E você pode fazer vários mini eventos. Então, parceria de vários eventos todo mês. Então, todo mês vai ter lá e os aniversariantes do salão vão poder receber uma massagem. Se você está começando do zero, isso é interessante, por quê? Porque você vai ter contato com pessoas de alto poder aquisitivo que gostam de massagem, que gostam de cuidar da saúde, gostam de cuidar do corpo. Então você consegue potencialmente transformar esses clientes do salão em seus clientes também. Quando você vai fazer parceria de eventos, você geralmente faz parcerias gratuitas, principalmente no começo. Então você vai lá e trabalha, tá? O seu pagamento é a sua mão de obra, a sua contribuição. E a contribuição que você gera para o salão é o quê? É o glamour, é o fato de o cliente estar ganhando uma massagem cortesia naquele dia comemorativo, seja Dia das Mães, seja Dia Internacional da Mulher, seja dia do cabeleireiro, dia do consumidor, tá? Então, você vai eleger as datas comemorativas que existem, digita no Google, digita datas comemorativas, vai aparecer. Você consegue, aí capta uma por mês. E aí faz uma proposta, ó, todos esses, a gente vai vir nesse dia e aí eu vou atender esse pessoal. E o salão vai indicando. Ou você pode fazer uma simples parceria comemorativa assim, ó. Todos os clientes mais tops, você vai dar um vale presente de cortesia meu para vir para o meu espaço. Fala assim, ó, esse mês, como você foi uma cliente especial que consumiu bastante, você vai ganhar de presente uma massagem no espaço do Marcelo. Vai lá, né, que você vai ser atendida especialmente para poder, né, te presentear por fato de você ser nossa cliente aqui no salão ou no estúdio de beleza, ou no estúdio de beleza, desculpa, na clínica de estética, na clínica de fisioterapia e assim por diante. Então, você pode fazer esses dois tipos de parcerias. E você pode fazer a parceria que você vai lá, vai cobrar um valor, vai atender, por exemplo, R$ 100 a sessão, e desses R$ 100 você deixa 30% para o salão e 70% para você, se você leva todos os materiais. Se o salão te dá tudo, aí a comissão, a percentual, ele pode variar mais, tá? Pode ser diferente. Então a gente tem que entender isso daí. Então, isso é muito importante nessa abordagem, tá ok? E o quarto passo é estabelecer acordos claros. Então, combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Discuta os detalhes da parceria, como que esses serviços vão ser oferecidos, tá? O comportamento dos clientes, a divisão de custos, receitas, as responsabilidades de cada um durante a parceria e formalize
esses acordos por escrito em um contrato, um acordo de parceria para evitar maus entendidos futuros. Isso é muito importante. E aqui vai uma sacada. Eu tenho um modelo de contrato de prestação de serviço de Quick Massagem, parceria com a Quick, porque é o que é mais bacana, né? Para a gente estar realizando. Se você quer esse contrato, você precisa estar no grupo de WhatsApp da Maratona Trabalho com Massagem, porque ele vai ser enviado lá no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp da Maratona Trabalho com Massagem, tá bom? Como modelo para vocês, vou mandar ele em PDF, como modelo para vocês, qualquer coisa, depois vocês redigitam e escrevam da maneira que da maneira que fica melhor, de acordo com os detalhes e os acordos que vocês fizerem nessa parceria aí de vocês, tá ok? Então, um presente para vocês. Quem tiver lá no grupo de WhatsApp vai receber esse modelo de contrato em PDF de presente, tá ok? Quinto passo, promova a parceria, fortaleça a parceria, né? Então, divulgue essa parceria nas redes sociais, no seu site, por meio de materiais de marketing, ofereça descontos, pacotes especiais para quem for cliente, incentive isso, tá? Isso é muito importante. Não adianta nada você fazer a parceria e deixar ela lá, a Deus dará, morrer. Não, você tem que incentivar, você tem que fortalecer, você tem que, né, fazer acontecer. Porque as pessoas às vezes acham que só o fato de você ter ido lá já conversar com a pessoa, já ter tentado fazer o negócio já é o suficiente. Não é assim, as coisas não funcionam assim, tá? Então, organize os eventos em conjuntos, workshops, palestras, para promover essa prática, né, para você conseguir difundir isso. Isso é muito importante. Não deixe as coisas se esfriarem, porque isso é o sinal de que a parceria vai morrendo. Agora, um detalhe: nenhuma parceria, e anotem isso, tá? Porque isso é importante. Nenhuma parceria é para sempre. Nenhuma parceria é para sempre. Você pode ter várias parcerias ao longo da sua carreira. E cada momento você vai ter um tipo de parceria. Cada momento você vai ter um tipo de parceria. Mas o principal é você entender que nenhuma parceria é para sempre. Ou seja, não é porque você fez que ele te ajudou, que você tem carinho, que você tem respeito, gratidão, que é um sentimento muito bom. Mas não precisa se preocupar. Nenhuma parceria precisa ser para sempre. Ok? E aí, o que você achou dessa ideia de começar a realizar as parcerias na massoterapia? Já definiu os potenciais parceiros para você começar a oferecer uma parceria? Tenho certeza de que parceria é uma forma de divulgar o seu trabalho que gera muito resultado, gera muito resultado. Não é algo que você vai conseguir ser exclusivo só nisso, mas ele faz parte de uma ação muito importante, significativa, tá? E que quem está começando é essencial realizar parcerias, para que você fique mais conhecido. Eu mesmo, quando eu comecei, a gente tinha parcerias com lojas de confeitaria, com lojas de roupa, com pet shops também, sabe? Por quê? São detalhes assim, fazia aqueles panfletos, folders, cartões, deixava nos balcões dos lugares mais, né, eh, de público A, B da cidade. E isso ajudou muito a gente a ficar mais conhecido. As pessoas pegavam, né, e depois entravam em contato com a gente. Então é muito interessante, tá? Esse tipo de ação, ele gera muito resultado. Conforme o tempo, conforme você vai tendo uma agenda mais cheia, acaba ficando menos necessário. Você consegue manter estável a sua agenda com outras ações. Fica muito mais fácil,
né? Mas aí as redes sociais por si só já conseguem alimentar a sua agenda. Mas se não, a parceria, principalmente no começo, é fundamental, é fundamental. Bom, vamos revisar o que vocês acharam de todos esses conteúdos. Chegou a hora, então, da gente revisar aqui tudo que a gente viu, que foi por que a massoterapia é a profissão do presente, não do futuro. Depois a gente falou um pouquinho a respeito do resultado, da capacidade de transformar a vida das pessoas. E um detalhe aqui, hein? Não só a vida dos clientes, mas a sua também, não é verdade? E qual que é a estratégia para começar a conseguir trabalhar com massagem rapidamente, né? Em 8 semanas. Quais são esses 8 passos? Tudo que eu mostrei lá para vocês. Então, eu tenho certeza de que vocês aprenderam passos muito importantes. Só não esqueçam de que isso aqui é só a ponta do iceberg. Vocês já viram aquela história do Titanic, né? Que tem ponta do iceberg, que é 10% do que é importante dentro da massoterapia. E o resto, 90%, está tudo abaixo da água. A gente não consegue enxergar. E se a gente não tomar cuidado, a gente não evolui. Então, temos que prestar atenção ainda. Mas esses 10% são, sim, muito importantes. E eu quero que vocês aproveitem, tá? Anotem tudo e ponham em prática. E me marquem tudo que vocês fizerem lá no Instagram de vocês, nos stories de vocês. A primeira aula foi fantástico, vários repostagens lá depois. E aqui na aula 2 agora eu quero dobrar. Vamos, bateu a meta, dobra a meta. Vamos dobrar, porque eu quero mais gente repostando e mostrando que está estudando, que está aí no mercado, tá ok? E na próxima aula, a gente vai falar sobre os principais medos, as principais dificuldades das pessoas para entrar no mundo da massoterapia. Então, não tenho dinheiro, será que eu consigo aprender online? Não tenho tempo para estudar, consigo trabalhar mesmo começando do zero, não tenho computador, será que eu posso piorar a dor do meu cliente? Quanto eu consigo faturar de fato na massoterapia? Então, são dúvidas, perguntas pertinentes à carreira do massoterapeuta que, se você quer saber a resposta, você não pode perder a próxima aula, né? Ative a notificação aí, marque, agende, lembrete, porque isso é muito importante. E, como sempre, toda caminhada começa com um simples passo. Vocês já estão dando, você já está dando esse primeiro passo. Eu estou muito, muito feliz com isso. Tenha certeza disso. Eu agradeço fundo do meu coração. Porque se não tivesse você aqui, não faria sentido a minha aula. Eu tenho certeza que se você aplicar esse 10% de conhecimento que a gente passou para vocês da massoterapia aqui, na primeira, na segunda aula, fora o que vai ter ainda na terceira aula, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. E é isso que é o mais importante. Porque eu quero que você chegue lá. Mas não precisa ser de uma vez, não é verdade? Menos é mais. Menos é mais. Muito boa noite e até a aula 3. E eu falo de São Carlos, da cidade de São Carlos, São Paulo. Ai, fantástico. Eu sou muito, muito grata a você, professor Marcelo Dói. Eu realmente, assim, comecei, eu falei, vou fazer. Meio que assim, né? Não sabia que iria dar tão certo. E a reflexologia podal, né? Hoje eu aplico em pacientes oncológicos. É fantástico, o resultado é imediato, a gente já vê a alegria dos olhos deles, né? Quando passa, né? Alivia aquela dor da neuropatia periférica que eles sentem. Comecei a aplicar o shiatsu. E o shiatsu, gente, eu fiquei apaixonada pelo shiatsu. E curei, posso dizer isso, né? Curei várias pessoas com
um método shiatsu. Então, assim, é gratificante ver as pessoas saírem bem, né? Ai, eu me sinto muito feliz, porque é muito bom a gente poder ajudar as pessoas, né? A aliviar a dor que elas estão sentindo. E na maior parte são dores crônicas, né? Dores que a pessoa já sentia há muito tempo. Hoje a minha renda, mais ou menos uns 5K. Com a massoterapia. Com a massoterapia. E isso, nós estamos agora em junho, né? Você começou em março. Para chegar nesse valor demorou quanto tempo? Olha, em março eu comecei a cobrar. Março, abril, maio, junho. Só isso. E é fantástico, né? O curso é fantástico. É muito bem organizado. É assim, gente, eu assistia em todo momento pelo celular. Por isso que eu trabalhava, gente, 8 horas por dia. E às vezes até mais. Fora as coisas que a gente tem que fazer, normal, da casa e tudo mais. Então, meu horário de almoço, estudando. Eu colava, eu pegava as imagens, né? Aí eu fiz um caderninho e estudava. Então, todo momento eu aproveitava pelo celular mesmo. Poucas vezes eu abri o computador, para ser bem sincera. Total confiança. Não, hoje 110% de confiança no que eu faço, com certeza. Muito satisfeito, gente. Eles me abraçam. Acaba a sessão, eles me abraçam. Tem pessoas que até batem palma, aplaudem, falam muito obrigada. É sensacional.